Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Desculpa mais esse atrasinho, mas acho que vai ser bem recompensado. Pode virar as cadeiras para cá ou chegar mais para cá. A gente está junto, que a gente vai usar mais a meia quadra. Falando um pouquinho desse último aspecto que pra gente, principalmente por ter um grande número de treinadores, é o que é mais interessante, que é falar de aspectos técnicos e táticos, né? Eu tenho uma função junto às seleções de ser o diretor técnico, mas é um nome que eu não me sinto muito confortável, né? Porque o diretor técnico, ele não cuida especificamente da parte técnica. Quem cuida especificamente da parte técnica é o head coach, né? É o técnico principal. Então eu sou um diretor do basquete masculino, não técnico. Eu não me sinto capacitado para ser um diretor técnico, porque eu nunca vou conversar de aspecto técnico-tático. O que eu sei, é claro, com a experiência que eu já adquiri em várias funções, né? Dei aula, treinei time universitário, dei aula em escolinha, fui preparador físico, cheguei a poder participar de 2 Jogos Olímpicos. Eu acho que isso tudo me ajuda a conseguir enxergar todas essas vertentes aí, de fazer um trabalho bem elaborado e conseguir ver se o caminho que a gente está traçando para as seleções, principalmente na base, já está sendo consolidado. E acho que os resultados estão sendo legais. A gente está conseguindo trilhar de novo um caminho de sucesso, um caminho onde a gente está conseguindo ter resultado internacional. Isso é o mais importante. A gente sabe que o basquete vai alavancar mesmo se tiver um resultado expressivo internacional, e pode ter certeza que ninguém se cobra mais que a gente. A gente está aqui, é uma grande responsabilidade, e a gente está buscando essa excelência em tudo que a gente faz. Então, agradecer a presença do Gustavo. O Gustavo, sim, é o head coach hoje da Seleção Brasileira. É um cargo que, na verdade, a gente não é. A gente está na Seleção Brasileira, a gente não é a Seleção Brasileira. É um período que a gente tem oportunidade para estar representando o país que a gente ama, a coisa que a gente mais gosta de fazer, que é trabalhar com basquete, que é a modalidade que a gente ama, e uma oportunidade e uma responsabilidade do tamanho do que vocês puderam vivenciar, quem veio no jogo ontem, e imaginam o que a gente está passando para preparar o jogo de domingo, né? Que eu acho que é um pouco que tem aqui, que são técnicos na maioria, que é o que vocês passam no dia a dia de vocês. Preparar para ver o seu aluno, atleta, evoluir de um treino para o outro, preparar o seu treino para ser melhor de um treino para o outro, que se a gente também não subir o sarrafo e não se cobrar o tempo inteiro, a gente não melhora a qualidade de desenvolvimento dos nossos atletas. E essa busca da excelência, que eu gosto de falar muito isso, cara, é quando a gente faz as coisas com amor. Quando a gente coloca amor no que a gente faz, que a gente gosta do que a gente faz, a gente busca essa excelência. Então eu sei que eles estavam lá já reunidos desde ontem, vendo os jogos, preparando o time já, a parte tática para o próximo treino, que o esporte é isso também. Ao mesmo tempo que a gente sente uma derrota dura, ele já nos dá uma oportunidade logo para a gente se recuperar. Então é nem tanta alegria, nem tanta tristeza, sempre procurar ter o equilíbrio. Eu acho que a vida é isso, é a gente buscar ter esse equilíbrio em tudo que a gente faz. Mas vocês podem ter certeza que nem a gente falou lá, escutou falar, né? A vitória ou a derrota, mais do que qualquer vitória e qualquer derrota, é a gente saber que a gente colocou o nosso 100% ali. A gente colocou o nosso melhor, e que a gente, num esporte coletivo, diferente do esporte individual, que depende do tenista estar com aquele dia 100%, que depende do corredor de atletismo estar naquele dia 100%, no esporte coletivo a gente ainda tem que ter essa química da relação interpessoal e intrapessoal, que é do time estar 100% aquele dia. Então é uma responsabilidade muito maior, e aí é o que eu tiro o chapéu e falo que não me sinto capaz de ver vocês que são técnicos terem essa percepção de preparar o treino, porque o que vai para o show, que é a hora do jogo, é o treino, né? Então a gente treina, ensaia para o show, que é a hora de jogar. Quem foi atleta aqui sabe. Quanto mais treinou, melhor performou. Quanto mais treinou, mais se destacou. Quanto mais treinou, melhor eu fui. Quando eu precisei reconhecer que tal deficiência eu tinha
eu apliquei minha concentração para desenvolver aquilo, eu fui melhorando em outras. Então eu acho que esse é o grande ponto de um esporte coletivo, é uma grande responsabilidade. Vocês que estão começando na carreira de técnico, uma coisa que eu gosto de falar com muita isonomia é o seguinte: o Brasil tem uma cultura do futebol. Eu já falei isso lá na minha primeira palestra, comparando com os Estados Unidos, né? E eu vou falar de novo. Então, a cultura do futebol para o técnico ela é muito injusta. Ela é muito injusta. Porque tudo é o técnico. O Brasil tem essa cultura. Se dá algum resultado ruim, o time está 6 meses de salário. A culpa é do técnico, não é da gestão que está ruim e os caras estão com o salário atrasado. A culpa é do técnico. O cara errou 10 lance livres nos últimos 2 minutos do jogo. A culpa é do técnico. Tudo a cultura do futebol, a culpa é do técnico. Então, estar aí na cadeira que vocês estão, está buscando estar em constante aperfeiçoamento. E um aperfeiçoamento não só da parte técnica e tática, mas um aperfeiçoamento aqui, ó. Um aperfeiçoamento de estar pronto, de saber lidar com a pressão, de saber que na hora do jogo você precisa estar numa rotação diferente do que os seus atletas muitas vezes estão. Às vezes o coração do cara está 220 lá, você precisa estar com o seu a 140. E como é que você vai chegar nesse estágio? Se preparando tanto aqui, quanto aqui. Que é o que eu falei, se a gente faz com excelência, a gente faz com o coração. E coração é emoção. Quando a gente faz com emoção e a gente põe isso dentro da quadra, a gente também precisa saber que tem uma hora do jogo que eu preciso estar menos nervoso que o meu atleta, menos nervoso do que os meus companheiros da comissão técnica, que é outra coisa que às vezes atrapalha. Às vezes você está concentrado, mas está todo mundo ali reclamando, você acaba pegando, consome essa energia com você. Então é uma grande arte ser treinador e eu admiro muito vocês que gostam disso, porque eu realmente acho que eu não tive essa capacidade pessoal de ter esse estado zen de ser técnico. Eu não tenho. Eu sou daqueles que não dormem um dia antes. Eu perdi ontem, fui dormir 5 horas da manhã, já assisti o jogo 2 vezes. Eu não tenho estômago para isso, então acho que é por isso que eu estou na parte de gestão hoje e estou como técnico. Tá? Então, queria agradecer o Gustavo de estar aqui para a gente, sabe, no dia seguinte de um jogo desse, estar aqui já a gente tem que enxergar isso com o copo meio cheio. O cara está aqui por vocês, então eu agradeço em meu nome e em nome do Instituto, e ele vai dar uma palavrinha com vocês aí. Aproveitem bem um momento. Boa tarde, gente. Para mim é um prazer estar aqui, né? Independente de vitórias e derrotas, acho que nós temos que dar o exemplo, né? Como o Diego falou, pegando esse gancho aí dos gestores, né? Que tem muito essa cultura do futebol, acho que nós temos que dar o exemplo, nós temos que estar de cabeça levantada, nós temos que botar o time para cima, nós temos essa responsabilidade, né? E ao mesmo tempo, é o que eu falo desde as categorias de base, quando eu comecei como treinador, eu falo para os jogadores e ainda mais no adulto, e na seleção mais ainda. Eu falo que eu sou só o treinador do time, eu não sou o dono do time. Eu não sou o dono, não sou eu que tenho que cuidar sozinho do time, o time não é responsabilidade só minha, nem quando ganha e nem quando perde. Então, porque eu acho que nós temos uma cultura aqui muito de o treinador faz tudo, o treinador manda em tudo, o treinador pode tudo. Quando eu comecei como treinador, eu pensava assim também. Eu pensava que todas as decisões eram minhas, que o dirigente não podia dar palpite em nada. Não, o dirigente está dando palpite e está interferindo no meu trabalho. Ah, o torcedor está me dando palpite, está interferindo no meu trabalho. E eu aprendi que não é assim, né? Não é assim nem por esse lado, nós temos que escutar todo mundo. E também não é assim quando a gente ganha e quando a gente perde, nós não somos os grandes responsáveis. Eu acho que todos nós temos que cuidar do time. Jogadores, a comissão técnica, todos nós temos que cuidar e todos nós temos responsabilidades divididas. A gente tem uma função na equipe, né? Nós temos uma função, a equipe não é nossa. O clube não é nosso. Né? Quantos treinadores e, de novo, quando eu comecei eu cometi esses erros também. Quantas vezes no clube eu falei, não, o jogador é do Sub-15, não vai jogar no Sub-16 porque eu sou técnico do Sub-15. Né? Sem debater, pelo simples fato de falar, não, o jogador é meu, o clube é meu, eu que mando aqui. Então, acho que não é assim, só pegando gancho. Mas eu vim para falar 2 coisas para vocês bem rápidas. A primeira é para
que eu estou muito feliz com com cursos de basquete, né? Com capacitação de treinadores, que a gente está com isso de volta, né? Que a gente está retomando a escola, que a gente está... Eu não digo nem... tem associações de treinadores, né? No Rio tem, a gente tem a associação de treinadores dos treinadores do NBB. Eu não digo nem no aspecto trabalhista da coisa, né? Vamos lutar pelos direitos, não. Eu acho que isso é importante, mas está em segundo plano hoje. Eu acho que em primeiro plano está a capacitação, realmente a capacitação. Então, quando alguém fala de associação, eu vou pelo lado de escola, que é o que está acontecendo aqui. Eu acho que a gente precisa. De novo, quando eu comecei, né? Eu pareço novo, mas eu comecei em 98 como treinador. Quando eu jogava, na verdade em 97, eu já comecei a dar aula na escolinha do Ipiranga, do Clube Atlético Ipiranga lá. Eu jogava e era técnico da escolinha. E aí desde então, eu passei por todas as categorias de base, desde a escolinha até o adulto, como assistente muitos anos no adulto. Enfim, vocês sabem muito bem. Alguns, né, devem saber muito bem. E em todo esse período teve muito poucos cursos, né? Ainda bem que a internet surgiu ali nos anos 2000 e aí a gente pôde ter um pouco mais de intercâmbio, mas também estava muito no começo. Hoje em dia tem muita coisa, mas acho que nada substitui essa coisa presencial, essa coisa de você ver, de você ter contato, de você perguntar, de você ver os detalhes, de você ouvir quem está do lado comentando alguma coisa, que muitas vezes é um detalhe, né, que você pega. Quantas clínicas a gente não foi e falou, isso eu já faço. Isso eu já sei, porque não tem receita de bolo realmente. O que vocês vão ver que o Galvani vai falar é o que a gente já viu, mas algum detalhe de alguma fala que ele vai comentar, algum detalhe que você vai estar ouvindo ele do lado falar, você vai guardar, você vai ficar aquilo. E às vezes vai mudar a sua maneira de dar treino, vai mudar a sua maneira de enxergar a defesa, o ataque, enfim. Então esses detalhes acho que não substitui, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é quase que uma observação junto com um pedido. A região sul do nosso país é muito importante para o nosso basquete, né? Assim como todas são, mas a região sul, historicamente, ela sempre municiou, né? Sempre tivemos muitos jogadores gaúchos nas seleções, e jogadores importantes, né? Um tá aqui, uma lenda que jogou na seleção tá aqui, o Roese é a mesma coisa. Então, assim, a gente sempre teve muita gente, muitos não só gaúchos, mas catarinenses, paranaenses, mas principalmente gaúchos na seleção. Então, eu acho que, eu não sei o que aconteceu nos últimos anos, enfim, eu já trabalhei em São Paulo, eu sei que São Paulo vem aqui, pega um monte de jogador e leva para lá, e não deixam de ser gaúchos por conta disso, mas eu acho que essa coisa principalmente, né, o que eu acompanho mais, do Caxias e do Corinthians, estarem novamente no NBB, né? Acho que vai ajudar muito quem trabalha nas categorias de base, né? Fazer com que os garotos permaneçam, que tenha seleções gaúchas fortes, que tenha clubes fortes aqui na base também, que hoje a gente tem muitos torneios, né? Os CBIs aí, muitos torneios de clubes, e a gente já tá vendo essa melhora, né? Nas equipes da região sul. Então, é quase que um pedido para que vocês se fortaleçam cada vez mais, vocês se ajudem, os clubes cada vez mais, que ajudem. Eu nem sei quem é o presidente da federação, cara, mas eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu não quero entrar nessa questão política. Eu só quero dizer que vocês ajudem também a federação, que tenham boas coisas lá, que tenham ideias boas, que deem ideias, né? A presença dos técnicos cada vez mais na federação é muito importante, tá? Então, e nos clubes principalmente, e que peguem esse momento, que é um momento muito bom, acho que há muitos anos não acontecia, do basquete gaúcho, dessa polarização, e que os meninos se esperem em jogar aqui, que fiquem aqui, que se desenvolvam cada vez mais, porque é uma região muito importante, incluso em termos de tamanho, né? Em termos sempre foram, pelo menos os jogadores que eu peguei nos meus clubes lá, sempre foram jogadores altos, com biotipo de basquete, inteligentes, de um QI de basquete muito avançado e muito disciplinados, né? Então isso é muito importante, que esse tipo de exemplo sirva para os outros também, tá? Essas duas coisas bem rápidas, e agora que vocês ouçam quem tem que falar mesmo, que é o Roese e o Galvani, tá bom? Obrigado e vamos apoiar a gente domingo, que a gente vai precisar. Para o Brasil é muito importante para o Campeonato Mundial, e a gente está fazendo de tudo para levar essa seleção para o Mundial, tá bom? Valeu!
Roese antes, né? Antes de eu passar a palavra para o Galvani, eu vou pedir para o Roese dar uma palavrinha com vocês, aproveitar a oportunidade dele estar com a gente. Ele vai contar um pouquinho do trabalho que ele está desenvolvendo junto ao NBA Academy, tá? Acho bacana escutar um pouquinho dessa experiência. Obrigado. Imagina. Tá, dá pra escutar aí? Nem sei se aqui funciona não, mas... Ah, então tá bom. Então vamos lá. Gringa é foda. Então tá, em primeiro lugar, parabéns por estarem aqui, né? Que nem o Gustavinho falou, o Diego falou. Só pela iniciativa de estar aqui querendo aprender é uma grande coisa. Eu aprendi bastante de manhã também, sempre aprende algo, né? E tem que entrar sempre com a cabeça bem aberta, sempre com a mente aberta para aprender alguma coisa. Eu já tive a oportunidade de ir em várias clínicas pelo mundo afora, já fui como palestrante e também já fui como a assistir, presenciar e aprender. Então isso é uma coisa para vocês que estão aqui, aprender. Eu tive o grande orgulho, né, de ser gaúcho. Comecei aqui nas categorias de base do União, fui aqui com 17 anos, fui embora e estou até hoje estou lá fora trabalhando, estou há 11 anos na NBA, 5 anos na frente da academia da NBA. Eu sou o diretor técnico e o head coach, o treinador da academia. Nós estamos localizados no México, né? Chama-se NBA Academy Latam. São 4 academias no mundo, que a NBA começou esse projeto em 2018. Eu fui um dos pioneiros, né? Eu fui o primeiro, junto com a NBA, que a gente abriu a academia no México. E a gente começou em 2018. Desde então, nós já acredito que nós devemos ter uns, da minha academia, da nossa, que são 4 no mundo. Uma na Austrália, uma na Índia, uma na África e uma na América Latina, que a gente escolheu o México, né? Desse trabalho até então, nós já devemos ter uns 20 e poucos em divisão 1, jogadores de alto rendimento, que a gente fala. Nós tivemos agora, esse ano, o primeiro jogador da academia nossa que foi draftado, número 6, no draft esse ano, Benedito Maturin. Foi para o Indiana Pacers, ele é o candidato para o 6º homem esse ano e o rookie do ano. É um jogador fantástico, haitiano / canadense, né? Então nós já estamos a dar resultado. Da academia em si, temos 3 jogadores na NBA já jogando, né? O Josh, que está em OKC, tem o outro que está no Pelicans e agora o Ben no Indiana Pacers. E a tendência agora é entrar mais 2 ou 3, já tem vários no Ignite, que é uma time da D-League da NBA, que também vem vários jogadores da NBA Academia. Então nós tentamos buscar jogadores na faixa aí de high school, né, que a gente chama, prep school que a gente fala, que é jogador de 15 a 18, 15 a 19 anos. A nossa ideia não é trazer jogadores e roubar dos clubes, não é essa, a gente quer trabalhar junto com a FIBA, com os clubes. Tanto que nós não pegamos a transferência do jogador, o jogador continua fazendo parte daquele clube, né? Mas a gente quer desenvolver. Então a gente também não quer ter 8 argentinos, 9 brasileiros, não é essa a ideia. A ideia é pegar um pouquinho de cada país. Então nós temos uruguaios, eu tenho argentino, eu tenho porto-riquenho, eu tenho dominicano, eu tenho canadense, eu tenho brasileiro, tenho mexicano. Então a gente pega um pouquinho, América Latina, né? E inclusive quando a gente está com um pouco de dificuldade em alguma posição, alguma coisa, como a gente trabalha em conjunto com as outras academias, eu já tive jogador irlandês, já tive jogador de Mali, né? Estou agora com o da África, porque às vezes a gente pega um jogador de uma outra academia para ajudar, depois a gente devolve e pega outra. Assim, a gente trabalha em conjunto, é uma família. Temos uma vida muito focada, né? Hoje o Elinho falou do foco, e é verdade. Vou te dizer a vida normal de um atleta nosso. Acorda às 7 da manhã, 7h30, café da manhã, aula de inglês até às 9. Um atleta de alto rendimento tem que falar inglês, né? Então a gente dá aula de inglês até às 9. 9 horas eles vão para a quadra, treinamos até às 11 com a gente, treino com a equipe. Das 11 ao meio-dia e pouco é academia. Uma das maiores dificuldades que a gente tem com o atleta, né, principalmente o latino que chega para nós, que são jogadores um pouco... tem que desenvolver bastante o físico, né? A gente passa bastante foco na parte de atleticismo. Se vocês viram qual eram os 3 itens que o Elinho botou lá de um atleta, primeiro era... Vocês não estavam lá junto comigo de manhã? Eu li. Quanto o atleta, como atlético o cara é. Então o jogador hoje no basquete, especialmente de alto rendimento, se o cara é bem atlético. Então nós passamos bastante tempo focado nisso. O menino sai, almoça, tudo num centro de treinamento fantástico. Nosso treinamento lá é fantástico. A quadra a gente trouxe de Nova York, temos 4 máquinas de arremesso. Até hoje eu sou o diretor, eu não sei meu orçamento, né, meu budget, né? Graças a Deus.
Problema não existe. Depois disso, os meninos descansam, fazem fisioterapia, os que tem que fazer, voltam para a escola, né? Às 3h45, por aí, 3h45, 3h45 às 4h30, fazem trabalho individual, tá? São trabalhos de grupos de 3 ou 4 jogadores. E todo esse período a gente tenta colocar ainda 3 vezes por semana, horário de meia hora com um jogador, com um treinador. A gente fala de IDP, treino individual para aquele jogador. É arrumar o dedo, arrumar a mão, arrumar o braço, alguma coisa que ele não está fazendo, um detalhezinho que você tem que passar um a um com esse jogador. Nós temos que entender que esses meninos têm uma aspiração, uma ideia, um sonho de chegar e jogar num alto rendimento. Então, às vezes, você tem que passar tempo com eles, porque daí eles começam a te explicar as frustrações e você tem como falar um contra um. Nós que estamos sempre com a equipe, é difícil falar com um grupo de jogadores muito grande. Então, a gente também tenta fazer coisas individuais. Eles treinam com a gente até às 5 horas, lancham, voltam para a escola até às 8h30, jantam, dormem e vão dormir. Uma das coisas que hoje também falaram muito do sono, né? Que é uma das dificuldades que nós temos. A gente mexe com jogadores novos de outros países, onde a social media é uma dificuldade muito grande para nós. Então, para mim controlar, não tem como controlar, eu não vou tirar o celular deles. Eu sei que os meninos vão ficar no celular até 1 da manhã, mas no outro dia, 6 da manhã, tem que estar acordando, 7. Então, a NBA, nós temos um anel, um Oura. Os meninos usam esse anel para dormir. Então, quando a gente começa a ver que o menino está com sono, eu tenho acesso a esse anel deles. Eu vou lá e olho, ó, você dormiu 5 horas, você deitou na cama às 11, mas foi pegar no sono 1h30, que tu fez 2h30 na internet. Entendeu? Porque também tu pode pegar o celular dele e ver o horário, a mídia, o horário que está na internet, né? Mas são pessoas que a gente está aqui para educar eles. Eu falo para os meninos, se você quer melhorar, só não espere só os treinadores. Você tem que fazer que nem falou, tem que chegar antes, sai depois. Tem que botar teu próprio horário, né? O jogador que quer ser realmente diferenciado tem que querer mais que nós. O Gustavinho falou uma coisa importante, nós não somos dono da equipe como treinador. Hoje eu estou lá como diretor e o Diego tem meus contatos, eu passo para vocês. Aproveitem. Hoje eu sou o diretor da academia da NBA na América Latina. É a academia da América Latina, não é a academia do Roese. Sempre as portas são abertas lá. O que vocês quiserem ir lá, olhar, conhecer, as portas estão abertas. Isso é para multiplicar. Nós precisamos mais treinadores nas categorias de base, porque é muito glamouroso estar lá na categoria adulta, no Flamengo, na seleção. Mas nós não somos... vamos ter muita dificuldade se vocês que estão na categoria de base peneirando e treinando o menino, quando ele chega para nós, eu chego num basquete já de alto, um pouco mais rendimento, o menino já sabe bater com a mão esquerda, já sabe driblar com a mão esquerda, sabe driblar com a mão direita. O Rogério está aqui, o filho dele está lá com a gente, o Eduardo, nós estamos lá cantando ele há 2 anos, tentando trazer ele com calma, né? Com processo, junto com o Elinho, com fica bonitinho, tudo tranquilo. Bom, o menino tecnicamente é um absurdo, né? Tecnicamente ele é completo quase, né? Agora nossa função é só ajudar ele a continuar desenvolvendo o basquete dele. Isso facilita muito o nosso trabalho. Eu tenho jogadores, às vezes, que não sabem fazer bandeja com a mão esquerda, ele tem 17 anos e excelente jogador. Mas são detalhezinhos que podia ter sido resolvido uns 2, 3 anos atrás, né? Então, só para finalizar, eu sei que tem coisas mais importantes aí vindo aí, mas a ideia é que nós estamos lá para desenvolver o jogador. Eu sempre falo que a academia da NBA não é para todos, nem todos são para a academia da NBA, né? Porque é um estilo de vida bem focado. Tem que abrir mão da família, tem que abrir mão dos amigos, tem que abrir mão do seu país, e tu fica lá 24 horas em basquete. A gente viaja muito, a gente joga muitos torneios. Agora, semana que vem, a gente está indo para a África, a gente vai jogar em Dakar, e vamos jogar em Senegal. Entendeu? Então, quer dizer, e a gente joga basquete, assim, são meninos de 15, 16, 17 anos que jogam contra 19, 20. Nós não jogamos, lá nos Estados Unidos não tem categoria sub-15, sub-16, sub-17. A gente vai para um evento, agora acabamos de voltar de Boston, a gente veio do torneio, Campeonato Nacional de Prep School. Tudo 19, 20 anos. Os nossos meninos tinham 17, 18. Em 1, 2 anos é muita diferença, né? Ainda mais condicionamento atlético dos americanos, às vezes pesa bastante. Mas é isso que expõe o jogador, que dá incentivo a ele querer ser mais. A gente sempre fala, eu tenho um emprego super tranquilo, que eu ganhando ou perdendo, meu emprego não está na linha.
Eu não dependo de resultados, eu não dependo de ser, como treinador, tem que ganhar para não ser demitido. Nós temos que desenvolver o jogador. A nossa ideia é desenvolver esse atleta. Que às vezes eu pego um jogador que jogava de 4 no seu país, eu tenho um menino da República Dominicana que é titular da seleção, jogava de 4, eu estou tentando fazer jogar ele de 1 e 2 agora. É uma dor de cabeça porque tem que entender o jogo, tem que ter um pouquinho de fio para o jogo, né? Mas é essa a nossa função, então é pegar e tentar ver qual é o futuro desse atleta. Para minha categoria, para meu time, talvez ele me ajudaria muito jogando naquela posição. Mas a gente sabe que no próximo passo, na próxima etapa da vida dele, ele não vai ter muita dificuldade naquela posição. Então hoje a gente tenta ajudar os outros. E a última coisa é, não existe mais esse 1 ao 5. Se vocês notaram ontem, a seleção de Porto Rico, eles trocavam tudo nos bloqueios, aí caiu um baixinho com um Mariano dentro, ou vice-versa. Hoje você tem que jogar em várias posições, né? Então é uma das coisas que a gente tenta fazer também. Nós ensinamos nossos atletas a várias situações de pick and roll, tem muito pick and roll, mas também que um pivô tem que saber marcar um armador lá fora. Facilita muito para nós, taticamente, quando a gente consegue que no meu 4 ou meu 5 consiga marcar um armador. Não vai ser tão rápido, mas no meia quadra ou um terço de quadra ele consiga, tá bom? Então, novamente, agradeço aí ao Diego pela oportunidade de ter vindo aí falar um pouquinho. Depois, quem quiser meus contatos, por favor, estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Um abraço aí. Pessoal, vamos lá. Primeiro, obrigado, Roese. Bacana aí. O Galvani preparou alguns conceitos para passar para vocês, dos aspectos técnicos e táticos. E a gente está com 3 atletas ali. Será que a gente tem 2 voluntários para ajudar ele? Vai ser só demonstração. E aí fica mais fácil. Os meninos estão chegando, mas aí para não atrasar mais do que já atrasou, se a gente tiver 2 voluntários que possam ajudar aí, vai ser bacana. Se não tiver, vai na teoria e aí fica um pouco pior. Já conseguimos aqui. Bom, então é isso. Arrumamos. Obrigado aí. Qual que é o seu nome? Pedro e Robson, obrigado aqui. Eles vão ajudar o Galvani nessa parte. O Galvani vai falar um pouquinho dos conceitos que ele vai trabalhar com vocês aí. Tá bom? Bom, obrigado. Vamos supor aqui, vocês estavam defendendo, tá? Tava defendendo, aconteceu uma cesta, é bater o fundo rápido, colocar um pé fora e dificilmente vocês vão ver o armador querendo receber a bola aqui para trazer no ataque, não. Já tá todo mundo correndo mais próximo da bola, porque eles jogam com 4 exteriores, leva, não importa se é o armador ou não, tá? O mais próximo da bola já vai estar pedindo a bola aqui na lateral para correr de frente, tá? Dificilmente você vai ver um armador recebendo a bola aqui embaixo. Outra coisa que é importante, não bater o fundo aqui atrás da tabela, né? Porque muitas vezes eles dão um passe lá na frente. A gente tem um jogador lá no Capitães, Mason Jones, que ele tem um aproveitamento altíssimo nessa primeira corrida, de pegar a bola e chegar atacando. A gente tem na seleção hoje o Iago, que faz muito bem isso, de chegar atacando em transição. Então a primeira preocupação deles, vamos dizer que a gente bateu o fundo rápido, todos correram, tentaram ganhar nos 3 primeiros passos. Primeira preocupação, tem oportunidade de passe à frente, dá o passe à frente, tá? Eles chamam de kick ahead. Tem passe à frente, dá o passe à frente. Você recebeu a bola, aí você tem diversas opções aqui, tomadas de decisões, mas vamos dizer que você conseguiu pegar atacando. Sempre uma preocupação muito grande nossa é entrar no garrafão, que eles chamam de paint touches, né? Eu traduzi aqui e falei, eu falo nas equipes que eu trabalho, que é molhar o pé. Molhar o pé porque você vai entrar na pintura, tá? Pintura é tinta, tinta molhada, você molha o pé quando você entra no garrafão. Então a gente fala cobra direto de molhar o pé em transição ofensiva. Então você recebeu o passe à frente, você vai cortar, você molhou o pé. Normalmente quando você molha o pé, você cria uma vantagem, tá? Você cria uma vantagem, você força uma ajuda. E aí, cada equipe faz de uma maneira. Algumas equipes, tá? Eles têm alguns padrões pós-corte. Vamos dizer que ele cortou pelo fundo aqui. A equipe dos Estados Unidos, por exemplo, faz isso. Todo corte pelo fundo, 45 oposto corta, tá? 45 oposto corta, você pode ficar posicionado lá no corner. Já tem essa possibilidade de passe aqui, você pode dar o passe lá fora para pegar o arremesso. Então isso é uma das coisas que eles fazem. O time do Gui Santos, por exemplo, o time do Gui Santos, o treinador dele lá fala, devolveu a bola, você não conseguiu cortar,
cortou aqui pro meio. Corta pro meio, velocidade. Muitos times, volta lá. Muitos times ajudam muito com esse último homem. E o treinador daquela equipe, e tem outras equipes na D-League e na NBA também, que falam de encontrar ajuda. Então eu tô marcando o Robson aqui, pode ficar bem espaçado. Você cortou, a ajuda vem aqui, você vem de encontro na ajuda, tá? Vem de encontro na ajuda, e aí tem essa possibilidade de dar o passe aqui, ou muitas vezes, tem muitos jogadores atléticos, dá o passe lá em cima, o passe lobby lá em cima. Uma coisa, outros cortes. Eu particularmente não gosto muito desse corte, porque eu prefiro que o cara fique espaçado para pegar o arremesso, tá? E aí vai da qualidade de cada jogador. Se você tem um bom arremessador lá, melhor que ele fique lá fora muitas vezes do que se encontrar com a ajuda. Mas, de novo, estou falando coisas conceitos que os times utilizam lá. Então essa é a ideia da primeira chegada, já pegar algum tipo de drive. O pivô, tá? O grande, a gente tenta sempre pedir para ele correr aro a aro, tá? Então tem os corredores laterais, não falei das posições aqui antes, mas eles chamam de corner, a zona morta, 45. Aí tem um local aqui que eles chamam de high slot, né? Que é mais ou menos a extensão do garrafão, e as mesmas posições do outro lado. E aí tem o que eles chamam de dunker também, que seria essa posição aqui embaixo, que é mais destinada para os pivôs, para os grandes. Tudo bem? Já vou entrar nela daqui a pouco. Então vamos dizer que a gente não conseguiu nenhuma dessas opções. Você muitas vezes, quando assistem NBA, se assistirem de league, vocês vão ver muito disso, do cara já chegar cortando, independente se ele deu o passe à frente ou se ele trouxe a bola aqui, eles estão procurando molhar o pé, tá? Eles estão procurando molhar o pé para ter passe fora. Como eu gosto de treinar isso, a gente também faz isso lá no Capitanes. Você faz um exercício 5 contra 5, qualquer que seja, entrou no garrafão, a partir disso aqui, se fizer a cesta, essa cesta vale mais 1. Então entrei no garrafão e fiz uma bandeja, vale 2 mais 1, 3. Entrei aqui dentro, passei fora, ele arremessou, pegou o chute, 3 mais 1, 4. E aí você começa a brincar com o jogo, você começa a forçar, através de ensino, através dos jogos, que eles tentem molhar o pé, que é o que a gente fala lá na D-League. Beleza? Então vamos lá. Não conseguimos essa primeira transição. A nossa transição secundária vai depender muito de onde o grande está. Se o nosso grande fez o que ele deveria ter feito e conseguiu correr, ganhar nos 3 primeiros passos, ele vai chegar na frente da bola. Vai lá. Ele chegou na frente da bola, é evidente que a gente tem a opção de passar nele, também é uma possibilidade de molhar o pé, mas a gente não conseguiu e ele estava se posicionando lá. Algumas opções que várias equipes usam também. Você pode, vamos começar aqui pelo mão a mão, desse lado, tá? Toda vez que você vê um mão a mão indo para a zona morta, você vai para o dunker oposto, tá? Que é aquela região que eu falei, para o lado oposto. Então todo mão a mão que tem na zona morta aqui, você vai para o lado oposto. Aconteceu esse mão a mão aqui. Pum. Lá, tudo é armador. Imagine que é tudo lateral, tudo tem capacidade de jogar com a bola na mão. Você recebe a bola no slot, você pega um bloqueio nas costas dele, um bloqueio pick and roll, pro fundo. Isso. Isso aqui é um dos mais padrões que acontece lá na NBA de liga, é esse tipo de movimento. Então vamos fazer ele com velocidade aqui. Chegamos, não conseguimos nenhuma ação, vai. Isso, mão a mão, correu. E aí pode buscar a finalização, tá? Então essa é uma das maneiras que eles chegam no ataque, tudo bem? Bem simples também. Ponto super importante que eu esqueci de falar antes. Eu tive uma experiência, eu tô tendo essa experiência com a D-League agora e eu também tive uma experiência bem curta ali no verão deles, né? Com a Summer League, de estar no time do Cleveland Cavaliers da Summer League. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é terminologia. Tudo para eles, tudo, qualquer tipo de movimento dentro do jogo, eles usam terminologia. Tá? E aí eles usam o termo deles, às vezes eles criam termo, às vezes eles fazem muito lá, eles dão nome de um atleta que fazia isso para essa ação. Então, por exemplo, tem o Charles Barkley, eles falam da ação do Barkley. O que é a ação do Barkley? É receber aqui, não pegar o chute, vir de fora e cair aqui dentro para postear. O Barkley fazia isso. Eles falam do Nash, quando você dribla aqui pelo fundo, você cortou 45, não deu nada,
você faz um Nash, você dribla para fora. Então tem diversos, eles usam um termo para tudo, mas isso é uma coisa que me chamou a atenção porque facilita muito quando você vai ensinar um ataque novo. Então qualquer tipo de bloqueio, qualquer tipo de ação, eles usam algum termo. Por exemplo, esse mão a mão aqui, lá no Cleveland eles chamavam de bounce, né? Bounce de quicar a bola. Então era bounce. E eu volta lá, volta, pode ir lá do lado contrário. E qualquer tipo de bloqueio aqui, eles chamavam de polegar, tá? Que era thumb, beleza? Polegar. Qualquer tipo de bloqueio, step up, indo para o fundo, eles chamavam de polegar, tá bem? Então, tô falando esses termos porque daqui a pouco vocês vão ver como eles eles combinam dentro um com os outros, eles vão se combinando, tá bem? Então, beleza. Você chegou aqui, você não quis fazer o bounce, mão a mão no fundo, pode correr aro a aro. Você quis fazer um bounce cruzado, tá? Cruzado. Então, você veio aqui, mão a mão, lá você faz outro mão a mão na zona morta. Quando tem mão a mão na zona morta, você faz o quê? Você vai para o dunker oposto, recebi a bola aqui, e aí você vem e faz o polegar, que é esse bloqueio para o fundo. Tudo bem? Então vamos fazer uma vez essa. Tá? Então ele vai fazer um bounce, que é um mão a mão para o meio, depois outro bounce, que é um mão a mão para o fundo, e aí vai terminar em polegar. Vai, foi. Isso. E aí estamos jogando, tá bem? Então é uma das outras opções. O time do Sacramento Kings usa muito dessa ação. Mas se vocês olharem o jogo, eles usam muito desse tipo de jogo, de mão a mão aqui. Coisa importante, outra coisa que também é muito falada. Todo mão a mão tá valendo, tá? Todo mão a mão tá valendo. Então por que eles falam que tá valendo? Quando você começa a fazer isso aqui no 5 contra 0, faz mão a mão aí. Deixa eu tô na zona morta. O que é a tendência do atleta? Ele pega aqui e faz o quê? E nem olha para a cesta. E às vezes eles confundem aqui a defesa nesse mão a mão e você já tem uma vantagem. Então vai lá. Então isso é uma coisa que é cobrada. A gente está fazendo 5 contra 0. Ataquei aqui, pô, não deu. Aí eu dou o passe lá em cima. Então todo mão a mão tá valendo. A gente não faz nenhum movimento como falso movimento. Todo movimento tá valendo. Todo movimento se busca a cesta, tá? Outra opção. Chegando com grande na frente ainda, é você simplesmente dar um passe cruzado, faz um bounce com ele, você vem polegar aqui, não deu nada, e aí tô jogando aqui nessa ação, tá? Vamos dizer que eu não quero jogar com o armador que trouxe a bola, vai. Você vai fazer essa mesma opção, passou lá, isso, ele vai estar fazendo bounce, troca de posição, passou, e aí você está fazendo o polegar com ele. Tudo bem? Vamos fazer essa em velocidade uma vez. Foi. Beleza. Vamos lá. Primeiro ponto que apareceu aqui agora, espaçamento de quadra, tá? É super importante. Lá a gente lida com muitos atletas. Eu estava até comentando com a comissão técnica o outro dia, que o Ettore Messina, hoje é o treinador do Olimpia Milano, trabalhou muito tempo ganhador de Euroliga e tal, foi para a NBA, trabalhou muito tempo no San Antonio Spurs e agora voltou para a Europa. E aí perguntaram para ele, pô, qual que é a diferença que você vê do estilo de jogo? E ele sempre falava, se você pegar qualquer clínica do Ettore Messina, ele fala de espaço e tempo, espaço e tempo, espaço e tempo. E aí ele falou, ó, depois que eu voltei da NBA, eu valorizo mais o espaço do que o tempo. Porque antes eu era equilibrado, eu valorizava igual. Agora eu valorizo mais o espaço do que o tempo. Por quê? Porque na NBA, às vezes o cara tá no tempo errado, só que ele é tão atlético, ele é tão grande, que ele tá no tempo errado, mas ele consegue se recuperar. Então o que é isso? Tenta fazer um corte aqui para a esquerda. Eu vim aqui e tampei. Só que eu vim muito cedo, muito cedo. E aí ele passou lá, se ele não tá bem espaçado, fica um pouco mais aqui para cima. Imagina que eu sou um cara de 2 metros de altura, sei que é difícil. Vim aqui na ajuda. Aqui eu consigo ainda chegar, tá bem? Então essa é a questão do espaço e tempo que eu tava falando. Agora ele tá um pouquinho mais pro córneo. Aí já fica mais difícil para eu chegar, tá? Então isso que ele fala em relação ao espaço e tempo. Então por que eu tava falando disso? Aonde você pegou aqui para... Quem foi que usou? Foi você que usou o bloqueio? Usa esse bloqueio aqui aonde você usou. Volta lá pro córneo, por favor. Aqui a gente está com bastante espaço para atacar.
Aqui a gente está com bastante espaço para atacar, para usar o bloqueio e tirar uma vantagem? Não. Então é ideal, por isso que eles colocam espaço na quadra, que a gente use esse bloqueio um pouco mais central aqui, indo para o fundo, que daí ele tem mais espaço para atacar. Tá? Então são alguns detalhes. Uma coisa que a gente faz na seleção, e eu também vejo muitas equipes fazendo lá, eles demarcam muitas áreas na quadra. Então demarca o corner, né? A região da zona morta, demarca essa área, porque o jogador tem que estar nessa área. Demarca o wing aqui, que é a extensão do lance livre, mas bem próximo aqui da linha lateral para espaçar a quadra. Demarca o slot aqui, também acima da linha de 3 pontos. Algumas equipes, a equipe do Cleveland fazia isso, o Flamengo faz isso também, coloca uma linha de 4 pontos, tá? Para você jogar atrás dessa linha, para você não ficar abraçado aqui com a linha o tempo inteiro. Você joga um pouco atrás aqui, faz uma diferença enorme, até porque muitas vezes quando você vai arremessar, você entra um 2 aqui e você volta para a linha de 3 pontos, mas eles jogam para trás da linha para quê? Para criar mais espaço na quadra, tá bem? Então essas aqui foram algumas opções, e tem várias, tá? Tem várias opções que você pode fazer a partir disso, se o grande chega à frente. Vou mostrar agora algumas opções que eles usam quando o grande chega atrás, tá? Então a gente está trazendo a bola, a primeira opção e a que mais acontece, qual que é? O pivô já chega fazendo um bloqueio aqui na bola, e aí você está jogando. A gente vai chamar isso de 5, tá? Vai chamar de 5, que é simplesmente o bloqueio do 5 para a gente jogar aqui de frente para o lado cheio. Importante, a quadra tá bem espaçada, tá? Então vamos, vai lá. Você não precisa nem chamar, tá? Só chegar e já fazer. Foi. Bom. Isso aqui seria 5, tudo bem? Isso aqui é uma das opções que mais acontece, que é o bloqueio na bola, tá? Vou chamar de X, tudo bem? Vou chamar de X bloqueio indireto. Então, o grande chegou atrás, X, não, só um. Já vou entrar nisso aí. Um bloqueio indireto, você recebe a bola lá e a gente já está numa polegar, pode ser? Pode ser? Vai lá, tá? Estamos em X, grande chegando atrás, bloqueio indireto, foi. Isso, polegar, beleza? E aí estamos jogando. Coisa que é importante aqui, volta a bola lá. Nesse primeiro bloqueio, também é uma ação que está valendo. A gente não usa ela para só usar o bloqueio. Então, muitas vezes, você vai ver o jogador bem espaçado aqui, nosso melhor jogador, os caras tentam pressionar um pouco mais. Então, o bloqueio ele vem um pouco mais alto, num ângulo diferente aqui. Eles falam de bloquear lower third, né, que seria na diagonal do defensor. Bum, aqui você já tem uma vantagem. Numa ação simples. Toda vez que o cara consegue receber a bola e molhar o pé, ele tem que tirar vantagem disso. Ele pode usar isso. Tá bom? Então isso seria X. Se eu quiser 2x, aí sim seria a ação do sequencial. Vai lá. 2x. Opa. São 2x. Então são 2 indiretos. Qual que é o seu nome? Desculpa. Hã? Taylor. Você vai fazer um bloqueio lá também. Tá bom? Sequencial. Vai lá. Foi. 2x. Isso. Pega ele lá. Pega o Robson. Beleza. Pode chegar atacando. Não, aí ele escolhe o que ele vai fazer. Se ele quiser receber atacando, ele recebe atacando. Senão ele usa polegar aqui. Tudo bem? Então seria uma das opções também muito comum lá. Agora, X, tá? X, você vai fazer flip, que é um mão a mão aqui. Então, X, isso, recebeu, e você já vai devolver nele. Tá? A gente quer o armador usando essa ação do polegar. E aí você vem aqui para fazer o polegar. Então, toda vez que fala flip, você volta a bola para quem te passou, tá bom? Flip, volta a bola para quem te passou, vai lá. Então, estamos em X, flip com polegar. X, flip, polegar. Não. Você está chegando atrás, você vai estar chegando atrás. Bum, bateu o bloqueio, lê o que ele está fazendo. Se ele já pegar vantagem aqui, é como se fosse um pick and roll, você está rolando para a cesta, tá? Agora, se ele não pegar vantagem, aí você volta aqui e faz um bloqueio no ângulo bom. Tá bem? Beleza. Vai, foi. X, flip, isso, bloqueio. Isso, tá? Outra opção também em cima disso. 2x flip. 2x flip com polegar no final. Foi.
Dois indiretos. Recebeu a bola, flip, flip, flip. Devolve a bola e aí vem o bloqueio. Aqui, vamos de novo nela, vamos de novo nela. Bora, tem problema. Tem problema, vamos. Foi. Isso. Recebeu, devolve aqui. E já usa de novo o bloqueio e fica passar. Tudo bem? Então outra maneira de você entrar, às vezes quer jogar com... Por quê, né? O que eu tava falando é colocar o jogador em posição onde ele pode tirar uma vantagem. Então vamos dizer, eu tô na seleção brasileira sub-18. Eu tô com o Edu Klafik lá, tá? Eu tô com o Edu Klafik lá e eu sou o Caldeira aqui. Eu passo bem a bola. O Reinan tá ali de frente, tudo bem? E aí a gente tá com o Leandro aqui, que seria o outro pivô. 2x. Eu vou ter o Edu Klafik saindo de um direto para chute, tá? Não tirou vantagem. Eu tô com o Caldeira, que passa bem a bola. Ele vem no flip aqui, vem no flip. Ele pode driblar, mão a mão. Caldeira que passa bem a bola. E é uma equipe, a equipe da Argentina. Ajuda muito com essa primeira linha aqui. Caldeira passa bem a bola, eu tô com o Edu Klafik lá. Dá esse passe, chute do Klafik. Tudo bem? Ah, eu quero tirar o Reinan agora. Eu quero tirar o Reinan. Você é o Reinan. Vai lá. Pode começar em cima. Pode começar em cima. Aí eu vou falar só X, tá? Eu não vou falar 2x. X. Ataca para esquerda. Ataca para esquerda. Já é uma vantagem que a gente cria. Então isso que eu tava falando antes. Pode falar? Uhum. É que o armador resolveu não usar o porta-luz e bater para dentro direto. Sim. Ou ele entra rodando ou ele abre por fora. Não, aí depende um pouco de qual que foi a pergunta, né? Ele usou o indireto. Ele usou o indireto e atacou. Bola lá, por favor. Fez aqui o bloqueio. Por isso que eu falei que o pivô lê. Ele usou o indireto e atacou. Aí a gente considera como um pick and roll normal. Pick and roll normal. Agora, rola os dois, entre os dois. Agora, eu tenho o Lucas Mariano, eu tenho o Hetzheimer aqui. Não vejo problema nenhum dele ficar aqui atrás, porque são os caras que têm bom aproveitamento nessa bola do pop. Tudo bem? Isso. Tudo bem? Então é só uma outra. A outra opção com o grande chegando atrás, tá? Então já falamos do bloqueio direto, falamos do bloqueio direto 5, bloqueio indireto X, certo? E aqui, essa aqui, principalmente vocês veem muito no Denver Nuggets. Por quê? Porque eles têm o Jokic chegando atrás. Dificilmente o Jokic vai chegar na frente. Normalmente até ele tá levando a bola. Isso aqui eles chamam de delay, tá? Delay. Então passa a bola no pivô. Toda vez que a bola recebe no pivô, vamos começar por um padrão simples. Você vai fazer X lá e você vai fazer X aqui. Você vai escolher um lado para fazer um mão a mão com ele. E aí você toma vantagem aqui, toma leitura. Tudo bem? Tudo bem? Então, delay com X, tá? Começa a bola aqui na lateral. Isso. Estamos chegando no ataque, pivô tá atrasado, delay. Foi. Isso. Beleza. E aí tá tomando decisão. Nessa bola aqui, com o tempo que você vai trabalhando, a gente não... Lá no Capitanes a gente não usa, que exige, além de um bom passador... Tá? Um 5 bom passador, né? Como o Teichmann joga aqui, é um cara que faz muito dessas bolas aqui. Por exemplo, ele recebe a bola aqui, vamos lá, estamos em delay, X. Teve uma troca ali. Você pode escorregar, né? Fazer um falso bloqueio e aí já tá achando esse passe para finalizar. Ah, tem vamos dizer que era um chutador aqui, tá? Um chutador, Vitor Benite, por exemplo. Ele recebeu a bola aqui, tá o Benite e tá... Deixa eu ver, um não chutador, o Galvani. Galvani aqui, um não chutador. Benite veio fazer o bloqueio, mas o Galvani não quer sair lá. Então ele volta aqui e aí já tem... Você tá chegando no mão a mão, tá bem? Tá chegando no mão a mão. E aí essa opção vamos chamar de C, tá? Quando ele faz essa volta. Então a gente vai fazer delay com X, C, tá? C no X. Essa é a opção que eu mostrei agora. Conseguimos executar? Ele vai fazer um contorno no indireto, vai fazer um contorno. E você tem que estar entregando na mão ali, tá bem? Foi. Delay. Isso. E aí ele está aproveitando a vantagem, tá bem? Isso tudo eles chamam na hora, tá? Eles chamam na hora. Às vezes está chegando aqui,
o pivô, não sei se esse é o termo que eles usam no Nuggets, mas vamos dizer que eles leram essa mesma situação. Vai, delay, sim. E aí eles já estão usando essa vantagem, tá? Isso tudo é chamado na hora, às vezes é programado, mas normalmente eles fazem dentro do jogo e às vezes nem é chamado, né? Os caras, como jogam tanto, já tem uma química boa dentro da equipe, eles conseguem fazer isso sem ser chamado. Uma outra opção que teria, essa aqui eu não vou entrar, pode passar a bola lá em cima. Não vou entrar muito nela, mas seria fazer um flare aqui, né? Um bloqueio nas costas. Então a bola entrou lá, eu faço um flare aqui e aqui, eles estão trocando. Eu posso escorregar ou eu posso ir lá na mão, independente do que vocês, como vocês gostam de executar. Vamos lá, faz um 5, agora eu quero um 5x. 5x. 5 é o bloqueio direto. O que é o x? Indireto. Não precisa ser ali, é indireto. Vamos ver se vocês conseguem fazer. 5x. Traz a bola. Você vai fazer um 5. Isso. Beleza, não conseguiram. O que seria o 5x? Ele fez o bloqueio 5, que é o bloqueio 45 indo para o lado cheio, e ele já pega um x aqui, que é o indireto. Então vai uma coisa construindo na outra, tá? Então seria o 5, vai bater esse bloqueio e depois você pega o corner lá. Coisa que eles mais falam lá. Paciência nos corners. Paciência nos corners. Você vê muito jogador, quando tem essa ação, vai, 5x. Ele já tá aqui assim, ó. E aí ele vai receber, você tem que bater um indireto pra mim. Você nem esquece de rolar. Já fico parado, Já vem, assim pra frente, isso aí, tá bom? E aí não tem espaçamento nenhum. Então se fala muito de paciência nos corners, por 2 motivos. Primeiro, pro defensor não conseguir antecipar, vamos slow motion essa ação, 5x, tá? Slow motion. Se o defensor já vem aqui, ele consegue antecipar, ele vai conseguir ser físico aqui com você, passar junto, e você vai sair no espaçamento ruim. E o outro motivo de ser bem paciente dos corners é em relação ao backdoor. Se você sobe um pouquinho, né? Sobe um pouquinho aqui nessa região, tá bom? Que eles chamam de break aqui, que quando quebra a linha. Você sobe um pouquinho, já facilita para o defensor. Se você fica bem pro corner, o defensor já tem uma dificuldade, é uma diferença mínima, não dá 1 metro isso aqui quase. E dá uma diferença enorme na hora de fazer backdoor. O time do Gui Santos, por exemplo, eles ocupam um corner fenomenal, por quê? Porque eles têm aquela questão que eu falei antes, de encontrar ajuda, eles usam muito backdoor dentro das ações deles, tá bem? Então isso aqui foi 5x. Eu quero x, polegar x. Vamos ver. X, recebeu, polegar, X, isso. Então só com os nomes, só com os termos, eu criei uma jogada nova. Tá? Só com os termos. Eu quero X, polegar 2x. Vamos ver. X, polegar, o que é o 2x? Isso, aqui, ó, aqui. Sequencial. Você fica lá parado, Robson. Paciência nos corners. Tá? Passei, volta lá. Vamos de novo essa aqui. Vai. X, polegar, 2x. Tá bem? Então só com os termos eu já criei uma jogada nova. Eu quero delay x agora. Delay x. Tá? Vamos ver se sai. Delay x. Foi. Delay, vai, entrega na mão. Fizeram C lá, não tem problema, não pode pausar. Se eles erraram, você não pode errar com eles, tá? Eles fizeram a opção de C. Agora, Robson, você vai subir no mão a mão, tá? Você vai subir no mão a mão. Então vamos, delay X, foi. Delay, entrega no mão a mão, X, pega no indireto, já tem o indireto lá do outro lado. Criei uma outra jogada só com termo, tá? Vamos lá. Faz a chegada com grande à frente agora. Grande à frente, você vai fazer bounce com corner, tá? Vai fazer bounce com corner, você vai pegar no polegar e X. Então é grande à frente, bounce, polegar, X. Vamos ver se sai. Vai. Bounce, polegar, X. Criei outra jogada, tá? Criei outra jogada aqui só com os termos que a gente usa, tudo bem? Então isso aqui seria um pouco, basicamente,
Se vocês assistirem aí jogos da NBA e da D-League, vocês vão ver muito dessas ações. É uma liga que se copia tudo. Uma liga que se copia tudo. Tá? A gente vê jogos das outras equipes, pega um movimento deles, já aplica no nosso próximo jogo. E já aconteceu com a gente também. Né? Tem uma jogada, por exemplo, faz uma 2x lá. Uma 2x lá. 2x. Segura. E aí eles estavam negando essa subida aqui. A gente foi jogar contra o Oklahoma City, que é o time do Oklahoma Thunder, do Oklahoma City Blue. E a gente negava essa subida. O que eles fizeram? Eles começaram a cortar aqui, passa aqui. Você vai fazer um flip com ele, tá? Vai passar e pegar na mão. E aqui ele encaixava um outro indireto, aquele movimento bem tradicional da Argentina, vem. E sair aqui no indireto, tá? Lá em cima. Isso, faz pra ele. A gente sofreu uma cesta assim no jogo contra o Oklahoma City Blue. No jogo seguinte, que era contra a equipe do Austin Spurs, eles fizeram a mesma ação. A mesma ação, porque estudaram, gostaram e aí executaram ela, tá? E aí a gente já entra um pouco em leituras aqui. Então vamos dizer que a subida está negada. A gente está fazendo X aqui e a subida está negada. Está querendo jogar em X, neguei a sua subida. Não pode pausar. Não pode pausar. É leitura automática. Negou a subida, você já cai aqui para baixo. Faz um flip com ele e você vai bater um espanhol aqui nas costas. Bum. Por quê? A gente chamou a X pro Taylor porque a gente queria vantagem com ele. Quando eles negam a subida, a gente ainda quer tirar vantagem com ele. Então vamos envolvendo ele numa ação de bloqueio nas costas, que vai confundir a defesa, para a bola conseguir possivelmente voltar para ele, porque se eles confundirem a defesa, a gente ainda tem o pivô rolando, tá bem? Então, X, essa ação eles chamam muito lá de stack, tá? Mas vamos chamar de espanhol aqui mesmo, que é o termo que a gente já está mais acostumado. Então, X negou a subida, espanhol depois, tá? Pro Taylor, eu quero pro Taylor. Com o flip, vai fazer o flip e ele vai subir e você vai rolar para cesta. Isso, tá? Vamos lá, foi. Negou, flip, isso, rolou para cesta, espanhol. Então, uma das possibilidades aqui, tá bom? Uma das possibilidades que a gente tem. Ah, eles começaram a inverter o espanhol. Vai lá. X, negou, desceu aqui, flip. Aí eles começaram a inverter aqui, ou dificultar, ou eles estão trocando entre armador e armador, que é uma das coisas que eles fazem. Assim que você fizer o espanhol, você vai fazer um X aqui, que é bloqueio direto para ele sair. Tudo bem? Então vai lá de novo. Então vamos X, negou, espanhol, flip, X, tá? Óbvio, evidente que isso aí é tudo leitura. Isso aí é tudo leitura, a gente não vai ficar falando isso no jogo. Tá bem? Vai. Então X, negou, flip, espanhol, X. Perfeito. Tá? Então algumas possibilidades que a gente tem só mudando o termo, tá? Que é o que eu falei antes. Tem mais 10 minutos, ou Diego, já? Tá. Eu queria abrir para perguntas aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida disso do que foi falado. Tu treinar assim tanta movimentação, esse negócio de tu abrir para fora, às vezes tu não priva, de certo modo, um chute de média, porque às vezes eu vejo assim, o cara fica livre de média, o marcador dá uns 2 metros assim, e ele às vezes fica tentando procurar um passo fora. Então, ele me perguntou do chute de média. Esse é um chute quase que proibido na D-League e na NBA. É quase que proibido. Porque eles têm uma estatística lá que chama pontos por posse. E o chute de média distância é o menor pontos por posse. O que seria o pontos por posse? Eu vim aqui, de 10 ataques, eu arremessei 40% para 3 pontos, né? Então 10 ataques, 40%, eu tenho 12 pontos, concorda? Beleza? Um chute de média, ele tem um aproveitamento também próximo de 40%, 45% e tal. Vamos dizer que eu arremessei 45% aqui, ou 40% para facilitar. Desses mesmos 10 ataques, eu tenho 8 pontos, são 4 pontos a menos. Você faz isso 100 posses no jogo, dá uma diferença do caramba. Tem algumas quadras lá, tem o time do Iowa, que é onde joga o Philip Wheeler, o grandão lá de Porto Rico.
eles desenham na quadra os pontos por posse de média da liga. Na quadra de treino dele, eles têm aqui o aro, né, a área restrita, e os corners são os mais valiosos. Por isso que os caras cobram tanto da paciência dos corners. Então eles colocam aqui, é 1.12, aí o aro lá é 1.20, aí aqui é 1.08, e aí aqui eles colocam também um negócio vermelho para ninguém pisar, que é 0,88. Então eles não querem que tenha esse arremesso de média. Por isso que vocês veem cada vez o jogo, o efeito Stephen Curry, né? Mais ou menos o efeito dele. Mais alguma dúvida? Aham. Ele corta pro armador no 5, Aham. depois ele já vem pro corte, certo? Sim. Poderia ser Poderia. Só que quando a gente fala, aí também vai de tempo de treino. Você pode, a ideia aqui foi passar algumas coisas que eles são utilizados, mas você já me deu uma ideia, por exemplo. Você dá um outro nome para aquilo. Você não chama de X, chama W, porque, sei lá. Mas você quer chamar de outra letra porque é bloqueio de pequeno para pequeno, né? O X é do grande para o pequeno, então você dá outro nome, Z, porque é de pequeno para pequeno. Então eu quero um 5Z, aí vai ter um bloqueio de pequeno para pequeno. Outro que eles têm lá, a gente usa também, eles chamam de step. Eles fazem isso aqui, que step é você fazer um falso bloqueio para pop. Então tá com a bola aqui, pode ficar, estamos chegando atrás, o grande está chegando atrás, step. Ele traz aqui, eu vou dar um passo, que é o step, falso, e ele já está fazendo um bloqueio aqui, flare, e está entrando numa situação. Então, a nomenclatura aí é do quanto criativo que você quer ser, mas também do quanto criativo o seu time consegue ser, né? Tem muito treinador, eu vi essa frase uma vez, que eu acho muito boa, que os bons treinadores ensinam tudo aquilo que eles sabem, né? Tudo aquilo que eles sabem. Os melhores treinadores ensinam aquilo do melhor que eles sabem. Tá? Melhores coisas do que eles sabem. E os excelentes treinadores, os melhores treinadores do mundo, os caras que são gênios, ensinam só aquilo que o atleta consegue aprender. Então existe uma diferença bem grande em cima disso. Não adianta, se você trabalha com sub-12, você achar que o 5x dá para fazer com sub-12, porque seus atletas conseguem fazer, ótimo. Se eu achar que nem isso, tenta simplificar. O mais importante é você passar uma coisa que os seus atletas consigam compreender. Tá bom? Não adianta nada você ter o sistema aqui do Golden State, do Oklahoma, do Spurs, do Fenerbahçe, do Partizan, e os seus jogadores não conseguirem entender um bloqueio simples. Tá bem? Outro, você ia falar? essas linguagens é comum eles usarem no jogo mesmo. Sim. Agora tu faz isso, agora tu faz isso. Sim. Isso. E, ele perguntou se as linguagens são comuns serem utilizadas no jogo. São comuns não só dentro de um time, mas dentro da NBA. Tem duas árvores de treinadores lá na NBA, né? A árvore do Pat Riley e a árvore do Popovich. Muitos dos treinadores que hoje são da comissão técnica são os head coaches, né? Os técnicos principais dos times da NBA. Maioria deles, grande parte deles, vieram de uma dessas árvores. E eles usam os mesmos termos até para não complicar. Então vocês viram há pouco, né? O Kyrie Irving foi trocado, treinou um dia com o Dallas, no dia seguinte estava jogando e parecia que estava... Porque eles usam o mesmo termo. Então muitas vezes até dentro da NBA eles usam o mesmo termo, porque a ideia não é confundir, não é quebrar a defesa com um termo... Existe isso, né? Os after timeouts, as jogadas pós-tempo deles lá são uma coisa que eles valorizam muito mais do que qualquer outro lugar no mundo. Né? O quantos efetivos, tem eficiência depois de tempo e tudo mais. Mas dentro do jogo eles querem colocar o jogador em posição boa. Então quanto mais simples esses termos e mais comum forem para os jogadores, melhor é para a equipe. Tudo bem? Mais alguma pergunta? O que vai utilizar esses mão a mão e qual que vocês usam, o que indica mais para fazer dar o antídoto pro veneno? Então eu vou pegar o gancho que o Walter falou, assim, lá a gente tenta trocar muito. Muita troca. E aí tem tipos diferentes de troca, né? Você pode fazer uma troca, bate um bloqueio aqui. Você pode fazer uma troca passando por trás e aí tem um outro que já está trocando. Você pode fazer uma troca onde eu vendo a troca caro, né? Eu tento passar por cima
tento passar por cima. Se ele for agressivo, aí eu troco. Então, uma das maneiras que eles fazem troca lá. Você pode trocar com 3, né? Fazer troca tripla, que não são muitas equipes que utilizam. Como tem 4 jogadores pequenos lá, eles preferem fazer uma dobra no pivô do que ter uma troca tripla, que às vezes acaba confundindo também essa questão de simplicidade que eu estava falando antes. E outra defesa que é muito comum é a defesa dentro, né? Que é o pivô ficar mais dentro, tentando forçar, por isso que eu falei antes do chute de média distância, tentando forçar o chute de média contestado. A gente tem um outro que a gente faz que chama de push, que força para o fundo e dobra na lateral, mas isso é em algumas situações especiais. Em geral, eles tentam troca. E aí, uma outra coisa, voltando para o ataque, em função dessa quantidade excessiva de troca que existe, se cobra muito ângulos de bloqueio, né? Como você vai bloquear? A ideia é que o jogador nunca consiga estar tendo aqui esse bloqueio. Se eu conseguir fazer isso, tá? Passar por trás e trocar é uma coisa que a gente vê como negativa lá. Então, o que eles tentam fazer? Muitas vezes você está tentando fazer o bloqueio, você vai encaixar num ângulo diagonal, na minha diagonal. Abre as pernas, isso aqui. Eu estou querendo fazer troca por trás, tá? Estou querendo fazer troca por trás. Se ele faz isso, ele está nesse ângulo, eu já não consigo fazer. Um dos caras que faz isso melhor no Brasil é o Teichmann. Tá? Ele tem uma leitura de ângulo de bloqueio que é fenomenal. De encaixar no ângulo aqui, porque daí você cria uma vantagem de 2 contra 1. Tá bem? Então é uma das maneiras que eles tentam fazer. Tem o cara que está querendo passar por trás mesmo, porque esse aqui não tem chute. Então vamos dizer que eu sou o defensor do bloqueador. Eu tô aqui, eles empurram aqui e faz o bloqueio, para que o cara nunca passe por trás. Uma das coisas que eles mais odeiam lá é quando o defensor consegue passar por trás. Por ter uma liga com tanto atleticismo, eles querem que o cara que fique preso no bloqueio para poder atacar o aro. Tudo bem? Mais alguma? São esses exemplos que está demonstrando, mas no foco defensivo individual, né? Sim, sim. Tipo uma transição de defesa individual, para algum tipo de zona, do gênero ou não? Não. As defesas lá, no geral, são muito simples e eles mantêm... dificilmente eles mudam assim muito. Você vê mais em playoffs, tá? Mas dificilmente eles mudam muito a defesa dentro de um jogo. Normalmente, tá dando a defesa errado, a primeira preocupação é vamos executar a defesa melhor. Não é, peraí, por que tá dando errado? Se a gente acredita nela, mas por que tá dando errado? É o cara que tá trocando, é o cara que... Então, a primeira preocupação é tentar executar melhor. Depois, aí os caras ainda estão matando a gente, aí vamos tentar fazer um outro tipo de defesa. Defesa à zona a gente não vê muito, e muitas vezes é uma ação até que a gente lá do Capitanes utiliza após tempo, porque os caras desenham jogada para tentar quebrar. Mas em função de ter o limite de 3 segundos defensivo ali, acaba quebrando um pouco essa questão da zona. Esse último que tu falou aqui, no caso, o atacante que faria o corte, ele faz o jogo de corpo aqui. Isso. E aqui às vezes ele nem faz corte, ele só segura. E aí impede que o cara passe. E daí ele entra pelo meio aqui mesmo. Isso mesmo. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, tá? Agradeço aí demais a oportunidade.